Olá, meu nome é Edivaldo. Eu tô vendo. Quer começar? Vai. Posso começar, quer que eu comece? Pode ser. Você me copia, ele quer me Eu colar copio ele, depois. Podes? Laquete. Olá, eu sou o Jonathan Pontes, sou natural do Rio de Janeiro e comecei essa história com ser artista através de oficinas que inicialmente o meu interesse principal era por acrobacias. E lá no Rio de Janeiro eu vim fazendo diversas oficinas até ser arrebatado, né, pelo que eu chamo do bichinho do circo, que leva a gente para um lugar da ludicidade e das possibilidades. E naquele momento eu era biólogo, né? Ainda sou biólogo, mas cumpria com a função de biólogo e fiz essa curva acentuada na vida para me entregar às artes circenses, né? Mais especificamente. E a partir daí eu entrei num processo de descobertas muito grande, né? Tanto física quanto descobertas internas, assim, do meu eu, né? E isso me despertou para um lugar que até hoje eu nem lembro para onde voltar, assim, porque é um mar de possibilidades, como eu havia dito. E só que como tudo na vida não fica só na emoção, eu em algum momento fui despertado assim a profissionalizar esse contexto e fui até a Escola Nacional de Circo, que naquele momento era uma possibilidade próxima, né, para a profissionalização das artes circenses, lá no Rio de Janeiro, e fiz a prova, todo o processo de seleção, até entrar na escola, né, e a partir daí minha vida mudou completamente, porque eu comecei a perceber a arte circense como um vetor, né, de possibilidade de trabalho e de despertar outras pessoas através disso. E foi lá que eu conheci esse rapaz aqui do meu lado, Edivaldo, que agora vai se apresentar. Olá, eu sou Edivaldo Silveira, sou natural de Rondonópolis, aqui do Mato Grosso. E eu conheci os caminhos do circo foi durante a minha faculdade, eu fiz uma faculdade de exatas, não tinha nada a ver com o circo, mas a partir daí eu fui despertando a curiosidade, o interesse pelos malabares e até me mudar para o Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor da acrobacias de solo e até descobrir a Escola Nacional de Circo. Fiz uma prova para seleção, para o curso técnico da Escola Nacional de Circo e quando eu fui aprovado eu tive que fazer minha escolha e a partir dali larguei a minha profissão até então e fui partir para a área das artes circenses. E lá mesmo fui descobrindo como partir do hobby do circo para a profissionalização, né? E desde então estou aí na caminhada. Lá na Escola Nacional de Circo, a gente, dentro de toda a grade curricular que a escola oferece, né, a gente passa por diversas dinâmicas das atividades circenses, tipo nos eixos de acrobacia aérea, equilíbrios, né, malabares, palhaçaria também, dentro das nossas possibilidades. A gente foi descobrindo, né, dentro desses meandros assim das técnicas circenses, atividades que a gente ia se identificando. E nesse meio tempo a gente conheceu até então o nosso grande mestre, né, de técnica, que é o Pirajá Bastos, da família Azevedo, a família tradicional de circo.
que foi a pessoa que doou um pouco do amor, né, que o artista circense sente por essa arte, que é uma atividade muito difícil de estabelecer um mercado, de estabelecer fontes, né, estruturadas de renda, mas que com esse amor, com essa doação que a gente recebeu de uma pessoa que nasceu e viveu debaixo de uma lona de circo, é o que dá força, garra para a gente manter a continuidade dentro dessa grande brincadeira, né? Que não é bem uma brincadeira, mas a gente se diverte muito. E lá a gente começou a fazer uma modalidade através do Pirajá que se chama dandes acrobático. O dandes acrobático é a técnica que a gente conseguiu, assim, de certa forma, despontar, se pode dizer assim, dentro da nossa companhia, né, do Cafundó, que caracterizou um pouco do nosso trabalho, né, que são as acrobacias cômicas e principalmente em duplas, né, que pode ser em trio também, quarteto, quinteto, mas a grande característica dessa modalidade é usar um pouco da virtuose do circo para poder gerar comicidade, né? Trazer humanidade para os corpos circenses. Então a gente se identificou demais, até porque nós já éramos muito avançados assim para uma modalidade de técnica física, né? A gente começou eu com 25, Edivaldo com 27 anos. Então nós já tínhamos uma identificação natural pela dificuldade, pelo corpo que não executa tão bem, e o dandes ele traz um pouco dessa verdade. É bem verdade que, claro, para a gente conseguir fazer algo desconstruído, a gente precisa construir primeiro para depois fazer o caminho ao contrário. Só que despertar isso em nós deu uma vontade da gente construir para poder usar essas habilidades em forma de erros, em desacertos e superação também, afinal está dentro do universo do palhaço. Então o dandes foi o grande nó assim que amarrou a gente no circo. Mas daí, né, é como a gente disse, o bichinho do circo ele traz diversas outras possibilidades e através do convívio, das viagens, das pessoas que a gente foi conhecendo, foi entrando todas essas atmosferas que a gente vem criando hoje. Através do Malabares, através esse espetáculo do Combinando, a gente usou para trabalhar mais uma dramaturgia, respirar um pouco mais, embora não pareça, mas a gente tenta respirar um pouco mais, não apoiar-se tanto no virtuosismo, embora ele exista por ser o circo, mas a gente queria mostrar outras coisas dentro desse universo e, de alguma forma, comunicar também, né? A gente traz no Combinando essa ideia do trabalho, essa perda um pouco da sistematização das características individuais de cada um. E o palhaço, ele cria o indivíduo, né? A gente não precisa ser igual a ninguém, a gente tem nossas peculiaridades e, para além, né? Na palhaçaria, elas são o grande trunfo para você se sobressair. Não é ser igual, né? Buscar as suas diferenças para poder se sobressair. Então, isso pra gente é apaixonante. O Combinando traz um pouco disso, né? Dessa relação. Mas a ideia inicial não foi exatamente para o teatro. E aí o Ed vai contar um pouco mais dessa parte. A ideia do Combinando com o Cerrado é que nós, desde a nossa itinerância acompanhando o circo, adquirimos uma Kombi, nossa Kombi Home, que a gente morava dentro dela e queria trazer ela como um palco, né? Como nosso picadeiro. E dentro da Lei Aldir Blanc, que teve a possibilidade que a gente conseguiu aprovar um projeto que era a circulação, né? Levar nosso espetáculo de rua para as comunidades que não chegam tanto, né? Não chega tantos trabalhos assim nas cidades do interior do Mato Grosso. E aí foi logo no início da pandemia, a gente teve vários decretos, né? Que quando ia sair esse processo, o projeto e executar, né? Ela dava de cara com os decretos de várias prefeituras que não dava essa possibilidade da gente chegar lá e abrir a nossa roda.
Então, a partir daí a gente tinha um prazo, né, de execução desse projeto que a gente ficou assim meio apertado e entendemos assim, pô, acho que é a nossa oportunidade de parar um pouco do que a gente aprendeu a fazer executando no circo, sem pensar muito, né? Seguir a técnica do início ao fim. E agora voltar para o teatro, respirar, conseguir trazer outros elementos nessa da palhaçaria. Então foi uma oportunidade que ou não, a pandemia nos trouxe, né? De trazer nossa forma de trabalhar para o teatro. Uma novidade pra gente. Sim. E não deixa de ser uma característica do circense, né? Que é uma arte que sempre está se moldando às situações, atravessando o tempo dentro das respostas, né, sociais ao que está acontecendo no momento. E a pandemia para o circo foi, não só para o circo, todo o setor de entretenimento, cultura, foi muito difícil para a gente. E eu acho que até hoje a gente ainda está vivendo um pouco dessa ressaca que vem agora, né? A pandemia ainda não acabou, mas ela tem já apaziguado muito as relações de restrição e com isso a gente pode voltar a fazer, a encontrar o público. A gente estava até comentando ali atrás, depois do show, como esse contato, inclusive, faz crescer o espetáculo. Porque essas coisas a gente muitas vezes não encontra na sala de trabalho ou na relação de ensaio. Ela acontece com o público, né? E há quem diga que o palhaço também ele não existe sem o público. Não se faz palhaços no espelho, não se faz palhaços só em oficinas, né? Ele precisa existir na adversidade, no improviso, na relação imediata e essa relação causal que acontece quando surge, né, o contato. Então hoje a gente inclusive descobriu várias coisas novas que a gente pretende levar para frente dentro do Combinando, graças a essa relação com o público, principalmente as crianças, que é um público muito maravilhoso, sincero e que acredita, né? A gente precisa hoje cada vez mais de uma sociedade que acredita. A gente anda muito cético, muito desmotivado por conta de toda a pressão que a gente sofre, e isso não foge à compreensão de ninguém, mas a gente ainda tem um universo infantil, que é o lugar onde tudo ainda é possível, e graças a elas a gente descobre um monte de coisa nova todo dia. Isso é muito, muito legal pra gente e pro nosso trabalho também. Bom, eu diria assim, né, numa proposta aí para a Secretaria de Educação, não, brincadeira, mas que a palhaçaria, sabe, assim como a educação ambiental, ela deveria estar, tipo, na base, assim, de toda a construção social. Eu não diria que as pessoas necessariamente devam colocar um nariz vermelho no rosto e sair por aí experimentando, embora não seria uma má ideia também. É uma experiência bem interessante, fica o convite. Mas eu diria que os preceitos que a palhaçaria aborda, eles são preceitos muito elementares para a nossa vida humana. A nossa vida humana ela depende de comunicação e principalmente de força de cooperação. Porque senão o nosso sistema para. Inclusive esse próprio sistema que a gente criou, ele não funciona sem uma força de cooperação. E a palhaçaria ela a base, né, da palhaçaria, assim, no meu entendimento, ela é a cooperação. E a gente tem até um termo na palhaçaria que a gente chama que quem ganha é o jogo. Não existe um vencedor na palhaçaria. Se você está perdendo, e você está ganhando, porque o jogo está ganhando. Então, isso pra gente é um exercício na vida, porque isso faz com que a gente não interrompa no primeiro obstáculo, ou no primeiro não, ou em toda essa... Porque eu vejo hoje uma resposta do nosso sistema de você subverter o erro ou a negação, fraqueza, um sentimento de potencialidade, mas de raiva, de usar isso como o não, eu vou conquistar. E de fato, só que isso não precisa ser um sentimento sisudo, pode ser um sentimento leve, a gente pode sorrir diante do erro, inclusive usar o erro como uma possibilidade de superação, que é o que o palhaço faz o tempo todo. Então, nem sempre é bom, né? Quando a gente cria uma coisa, a gente quer que saia do jeito que a gente gostaria. Isso é humano também. Mas para a palhaçaria, quando existe o erro, é uma possibilidade de você subverter
aquele momento. E isso é maravilhoso, né? Isso é pra gente, tipo assim, a gente não quer, mas a gente também, de alguma forma, torce para alguma situação que não está planejada acontecer, para a gente poder se mover. E para mim, só o movimento leva a gente para frente, faz a gente pensar em novas possibilidades, e eu acho que é o melhor presente que a palhaçaria tem para nossa existência, assim. Pensar o novo, pensar os erros que a gente vê acontecendo a todo momento e já está assim saturante a relação de erro que a gente vem cometendo, e usar isso para subverter, né? Não para continuar esse processo até onde a gente vai chegar, gente. Não sei, fica aí a questão. Nossa. O contato com o público, para mim, é uma das primeiras relações dos artistas, né? A gente identifica muito as crianças, assim. A vontade de mostrar alguma coisa. E aí isso é um impulso do artista, mas aí você vai mostrar para o público. Então não é só uma relação de eu preciso mostrar alguma coisa sem olhar a quem. Eu preciso me relacionar com esse outro personagem, né? Outros personagens que estão aqui participando com a gente. E na palhaçaria isso é muito mais real, porque o palhaço ele está o tempo inteiro no jogo com a plateia, né? E aí o que eu acredito é que o público ele contribui muitíssimo para tudo que a gente tem a construir, a mostrar. É um processo de carinho e de cuidado que a gente, né, se estabelece aqui entre a gente. E muitas vezes a gente lida com a aceitação, o que é maravilhoso. E é quase, eu vou falar assim, num termo, assim, um termo, é um vício, né? A aceitação, ela é um vício. E só que a palhaçaria, ela faz você lidar também com a negação, muito forte. E isso pra gente é algo, tipo assim, tão maravilhoso quanto ser aceito. Porque a gente percebe que quando existe uma negação, ela é fruto de uma identificação. E o palhaço, ele é o espelho da sociedade. É a possibilidade que a gente tem de rir de nós mesmos. Então, quando a gente nega de alguma maneira, a gente também está tocando. Então, quando tem uma negação, quando alguém fala, ele é mau, ele é não sei o quê, você é bobo, isso também é uma identificação, porque a gente vive esses jogos sociais frequentemente. Alguém negando, alguém não deixando, alguém se sobrepondo a você. Essas escalas, essas hierarquias que parecem que muitas vezes a nossa humanidade é apagada, né? Tipo assim, poxa, nós somos tão parecidos, só que numa relação de hierarquia você é tão maior, eu sou tão menor, e o palhaço usa esse diminuto para poder ganhar. Ele se torna maior do que quem se diz maior, porque ele não precisa desse status, né? De eu sou, eu. Ele está sempre no lugar do rejeitado, do bobo, do tonto, e através disso que ele usa para poder subverter e crescer mais do que quem está ali, né? Tipo, o homem poderoso, né? Porque hoje até tem um palhaço que chama Ezio Magalhães, que ele tem um espetáculo maravilhoso que ele fala isso, que antigamente o homem, para ser poderoso, ele tinha que ser forte. Hoje ele só precisa de um patiló, tipo, de um paletó, né? E é essa sociedade que a gente vive, né? Esse empoderamento auto-relatado. Eu sou o grande. E o palhaço, ele não precisa disso. Ele faz com que o público diga, ele é o maior, porque eu digo isso, né? E não você que está dizendo que você é o tal. Então, para mim, são exemplos assim, tipo, mais que claros, não tem abstração nenhuma de como a gente pode usar a palhaçaria, o universo do palhaço, de uma maneira até didática de lidar com a própria vida, né? Porque a gente precisa também lembrar algumas vezes, a gente esquece, Pequeno Príncipe, né? Não se esqueça, não se esqueça. Segura ali, porque a infância acompanha a gente para todo sempre, até a hora que a gente deixar esse plano, esse espaço aqui. Gente, o Sesc salva os artistas. O Sesc
o de Rondonópolis mesmo abriu as portas primeiro pra gente de receber e abrir a possibilidade de a gente usar o espaço do teatro, até ter essa troca com o público que é tão necessária. A gente viveu isso no momento desse projeto. A primeira gravação a gente fez sem o público, foi frustrante, a gente fez de novo com o público, foi uma outra resposta, assim, que a gente falou, uau, é isso, realmente. E só até então, assim, nos interiores, como Rondonópolis, nossa única possibilidade de usar o teatro é com o Sesc. E logo veio o Sesc de Cuiabá, que trouxe a gente, então, assim, o fomento parte principalmente para a área artística no Brasil, até onde a gente conhece, conseguiu permear, é através do Sesc, né? Vamos dizer que é o que funciona. É uma das coisas que a gente pensa assim, é uma válvula, né? Uma engrenagem cultural que você vê funcionando, sabe? Tem uma série de dificuldades natural que, né, o nosso setor abarca, mas você vê esse sistema do Sesc circulando, tipo, em vários lugares do Brasil, a possibilidade da gente circular também através dessa itinerância do Sesc, os projetos que o Sesc propõe, né, que são, para mim, tipo, criativos, legais, que chegam, né, até uma capilaridade da sociedade que não tem acesso ao teatro, que não tem... Muito Sesc, por exemplo, não tem o teatro, mas ele tem atividades culturais dentro daquela comunidade. Então, para mim, essa relação comunitária é fundamental. É o que a gente tenta fazer dentro da nossa pequenez diante, né, de toda essa... Mas com a ajuda do Sesc também, a gente consegue chegar a mais lugares e... Nossa, Sesc adota a gente, é nossa hashtag. Tipo, porque pra gente é uma relação muito próspera, assim. A gente sente o nosso trabalho caminhar. Como ele disse, o Sesc Rondonópolis, a gente frequenta lá o Núcleo Sesc, que é um programa para os artistas utilizar os espaços, sabe? Utilizar essas caixas que estão ali, sabe? E muitas vezes elas não estão a semana inteira ocupadas. Então, como a gente pode fomentar? Porque eles entendem a importância que é pra gente. Por exemplo, essa corda, não sei se está pegando, mas pra gente colocar ela em qualquer outro lugar que não seja numa estrutura que comporte essa relação de peso, de segurança, é uma dificuldade. Então, por exemplo, a corda a gente só consegue ensaiar quando a gente vai no Sesc, no caso em Rondonópolis. E aí, fora isso, é alguma das coisas que, tipo, essa relação alimenta muito. E para mim o trabalho comunitário é o grande enlace, assim. O Sesc, tipo, ele tem muita sensibilidade de entender o que existia ali, até onde eu tô, não sei se eu tô falando besteira, mas é uma percepção individual, que ele consegue ter a sensibilidade de ver o que existia, como aqui, o Sesc é Arsenal. Você cruza as relações, né? Você entende que é um Sesc, mas você entende que é uma história que existia nesse lugar e que ela acontece até hoje. Então, para mim, isso é muito legal, assim, muito legal o que o Sesc faz. Em outros lugares do Brasil, a gente já teve a oportunidade também de frequentar o Sesc e é bem interessante. Fora as coisas de férias, as atividades, as aulas, enfim, ele fomenta muito na comunidade, isso é bacana demais. Parabéns, Sesc, parabéns pelo projeto aí que vocês estão implementando agora também, Conexão Cerrado, que é muito bacana, a gente está muito feliz e vai acompanhar nossos amigos que também estão na programação. A gente quer ver todo mundo participar.